também temos aqui hoje, né, a Francisca que fez o primeiro comentário e é de Brasília, Distrito Federal. Um beijo para você, Francisca. Agora sim, deixa eu apresentar essa bancada. Eu vou começar então por ele, o Mário Robert, que abriu o programa hoje. Mário, tudo bem? Seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Andréia? É um prazer. Boa tarde a todos vocês, Adriles, meu querido Bernardi. Nós estamos aqui, né, reunidos para trazer a verdade. É sempre bom estar com amigos aqui que pensam de igual modo em um Brasil melhor, em um mundo melhor. E é sempre bom. Eu ia começar já apresentando, tá? Já que eu estava na tela, eu já ia começar apresentando aqui. Então, eu peço para vocês aí em casa já deixarem o like, compartilhar ao máximo, porque este canal precisa da sua ajuda neste momento. Obrigado, André. Arrasou, muito obrigada. Adriles Jorge, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Sempre bom estar aqui com vocês no TVJCO, com você, André, com meu queridíssimo amigo de longa data, Bernardo, com você, Mário, para trazer exatamente um esboço de tentativa de verdade nesse caos de fake news e mentira, que é promovido justamente por quem diz que combate fake news e mentira, né? Vamos lá. Vamos lá, Carlos Bernardi, meu colega jornalista, tudo bem com você, meu querido? Queridíssima Andréia, Luísa, que bom da gente poder estar aqui. O meu irmão Mário Robert, que é um grande exemplo para mim, porque esse cara vem de longe e construiu uma carreira maravilhosa. E o nosso filósofo, né, que o Olavo de Carvalho dizia assim: nós temos um pensador no Brasil, esse cara é Adriles Jorge, hoje o nosso vereador de São Paulo. Privilégio meu estar aqui com todos. Estou muito feliz. Vamos lá, então, dado o recado, apresentada a bancada, vamos para a nossa primeira pauta do dia, meus queridos, porque nós temos muita coisa para comentar aqui hoje. Começamos, então, com Lula. Lula afirmou nesta segunda-feira, atenção, atenção, Brasil, que quer uma guerrilha democrática cultural no país ao defender uma maior participação popular na cultura brasileira. A fala ocorreu na cerimônia de entrega do Plano Nacional de Cultura, PNC 2025-2035, ao Congresso Nacional. O plano é a realização de um sonho que eu tenho há muito tempo, de transformar a cultura em um movimento efetivamente de base, uma coisa popular, para que a gente, ao invés de ter aquelas coisas muito encalacradas, fechadas, aquelas redomas, tudo que funciona certinho, a gente tenha uma espécie de guerrilha democrática cultural nesse país. Fechou, então, o discurso o Lula. Mário, incoerência é o sobrenome de Lula, né? É guerrilha democrática. Agora, uma outra observação, né? O Lula fala, então, que tem esse sonho de transformar a cultura em um movimento efetivamente de base. Bem, essa base já existe, é muito bem paga pelo PT e não é de hoje, né? Exatamente, Andréia. O Lula, engraçado é que o Lula, tem muita gente que acha que ele é um jumento, né? Que ele fala realmente algo, porque ele não sabe conversar. Engana-se aqueles que acham que Lula faz isso por acaso, porque ele tem pouco estudo, porque ele é muito astuto. Ele faz isso exatamente o que ele prometeu na campanha dele. Se tem uma campanha que Lula não mentiu, foi na última campanha. Foi a primeira vez que eu vi ele não mentindo, dizendo que ia destruir tudo aquilo que Bolsonaro havia construído no Brasil. E o Lula conseguiu destruir absolutamente tudo, principalmente a moral do povo brasileiro, o respeito do povo brasileiro. A diplomacia já não faz mais parte da pasta do plano de governo de Lula, se é que ele teve um plano de governo algum dia. Bom, mas o Lula faz isso tudo premeditadamente, é tudo friamente calculado. O Lula, na minha visão, ele quer isolar o nosso país. Ele quer deixar o Brasil isolado, assim como os países dos seus amiguinhos democráticos ditadores que tem por aí, Andréia. Perfeitamente, obrigada, Mário. E aí, Adriles, o que você achou desse discurso do Lula? Veja bem, eu acabei de sair, nesse instante aqui na Câmara, de uma cerimônia que coloca a frente de parlamentares em apoio à arte livre, né? Acabei de ser nomeado presidente, enfim. Quando o Lula fala em guerrilha cultural, na verdade ele fala
em massacre cultural. Só que ele não está falando das bases da população, de uma cultura popular ou da formação de um artista popular. Não. Ele está falando, e a gente falou longas horas na instalação dessa comissão aqui, da construção de uma ideologia imposta e colocada goela abaixo do povo. As leis de fomento à arte, as leis de fomento cultural, os editais, são todos direcionados hoje a um tipo de ideologia woke, um tipo de ideologia progressista. O que é ideologia progressista woke? É a ideologia que fala exatamente da polarização de um racismo estrutural, da homofobia, da transfobia, de uma política de base de esquerda, de um fomento de uma cultura hegemonicamente esquerdista, pseudo-progressista, que nada tem a ver com arte, que nada tem a ver com cultura, tem a ver com propaganda política, entendeu? Todas as leis de fomento, toda a construção de uma política cultural que vai doutrinar desde a criança, desde a mais tenra idade, na escola, falando de ideologia de gênero, falando de homofobia, falando de transfobia, de racismo estrutural, de uma política que tem de opressores empresários contra os pobres trabalhadores, operários. Tudo isso, toda aquela apologia que se vê no cinema brasileiro, por exemplo, a questão da ditadura militar dos anos 70. Todos já fizeram 837 milhões de filmes sobre a ditadura militar dos anos 60. Sendo que a gente vive uma ditadura hoje do judiciário. Qual filme foi feito sobre a ditadura do STF? Zero. Qual série? Qual novela? Qual livro? Qual peça de teatro? Nada. A esquerda, o lulopetismo, tomou conta de todas as bases de produção cultural e intelectual e tomou conta de toda a universidade e das escolas brasileiras. Então não tem guerrilha cultural, não tem nem guerra cultural. Eu tento fazer, o Bernardo tenta fazer, o Mário, a gente, inclusive, que é jornalista, a gente que é escritor, a gente que é pensador, a gente que é poeta, a gente que é cineasta, a gente tenta fazer uma arte que rompe os limites e a guilhotina da ideologia. Mas a política da base estatal lulopetista, ela é entranhada em todos os seios. Agora ela é entranhada até no judiciário. Eu estou falando aqui, o Ministério Público, recentemente, só para dar um exemplo, para ficar só na abstração, recentemente censurou uma canção de uma cantora popular, a Cláudia Leite, que ela substituiu, pra você ter uma ideia, substituiu o nome de um orixá do candomblé por o nome de Jesus numa canção dela. Ela está sendo acusada de racismo religioso, de intolerância religiosa e pode pagar milhões de multa e pode ir para cadeia. Ou seja, o que o Lula chama de guerrilha cultural é massacre da liberdade de expressão, é massacre da arte, é fomentação de uma ideologia pura, na veia, que vai desde as leis de fomento até as universidades, passando pelas escolas e entrando até no judiciário. Até o Ministério Público acusa de racismo, de chauvinismo, de misoginia, qualquer tipo de arte que não celebre a cultura woke e a cultura do narco-estado. É por isso que a arte brasileira está tão decadente assim. Quando a gente vê um Oruan fazendo sucesso, louvando o Comando Vermelho, louvando chacina de policiais ou coisa do tipo assim, quando você vê políticos esquerdistas chorando pela morte de bandidos, aqui mesmo na Câmara de São Paulo, onde eu estou, querendo um minuto de silêncio pelos bandidos mortos, isso é a cultura do Lula. Isso é a cultura lulopetista. Isso é a cultura do narco-estado cultural. Isso é a cultura da agenda woke, da agenda progressista, de uma agenda de esquerda que está querendo fazer lavagem cerebral do brasileiro. Eles estão conseguindo. Vamos ver o que vai ser das novas gerações. E, eventualmente, eu criei essa frente exatamente para fomentar uma luta quixotesca, mínima que seja, contra esse massacre cultural que o lulopetismo quer fazer na cabeça do brasileiro. Foi até bom você lembrar essa questão da Cláudia Leite, Adriles, porque depois desse episódio da Cláudia Leite, Érica Hilton, né, parlamentar do PSOL, usou um trecho do Salmo 125 para colocar no nome de Deus, né, no lugar de o Senhor, se referindo a Deus, a travesti, né? Os que confiam na travesti, blá, 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 blá. Quer dizer, isso não é intolerância religiosa. Né? Aí é liberdade. Para eles é liberdade, para a gente é intolerância. É isso. Exatamente. E você, meu caro Bernardes, o que você achou aí do discurso do Lula e a sua guerrilha cultural? Você sabe Será que teremos fuzilamento cultural também? Fica à vontade. Então, interessante, né?
eu tô já começando a acreditar que a Terra é plana, sabe? Eu tô achando que a Terra é plana, porque eles estão deixando o planeta tão chato, mas tão chato, sabe? Que achatou a Terra e ficou plana. Porque é uma chatice o discurso da esquerda. E quando ele vem com esse papo de guerrilha, olha, guerrilha nada mais é do que arruaça. Então eles estão aí fazendo uma arruaça, tornando a arte, o movimento cultural, uma arruaça. Agora, Adriles, como é que você viu uma nova integrante, Adriles, da Academia Brasileira de Letras falar em português, sabe? Então, é uma destruição. O que nós estamos tendo hoje é uma destruição daquilo que é bom, que é agradável, que é belo, sabe? E é o português. Então, eu fico assim, abismado. Há pouco tempo, há um ano atrás, eu assisti um documentário da Brasil Paralelo falando sobre o fim da beleza. A arte, acabou a beleza. Nós não temos mais o belo na arte. Hoje, uma instalação artística é um canteiro de obra. Você pega lá uma parte que você destruiu, aquela parede do banheiro, aquela preta de morro, aquilo é uma instalação de arte. Aquilo ali, isso é a arte. Então, essa é a guerrilha. Enquanto que o belo, aquilo que tem que ser valorizado, está sendo esquecido. Me fale um escritor hoje na Academia Brasileira de Letras. Você entendeu? Então, nós não temos mais arte, é a guerrilha. Hoje, o que nós temos é uma vergonha. A cultura brasileira está resumida em vergonha. Nós estamos passando vergonha no crédito, no débito e no PIX. Ô, Bernardi, é engraçado você trazer à tona essa questão do português, essa escritora, quer dizer, essa ativista travestida de artista, né? O primeiro escritor fundador da Academia Brasileira de Letras chamava-se Machado de Assis. Até hoje, o maior escritor brasileiro em todos os tempos. Era preto, saiu do morro, era um favelado, filho de uma lavadeira, e falou na linguagem da maneira mais canônica, levou o português aos píncaros da glória, e elevando o português aos píncaros da glória, ele traduziu a essência da natureza humana, criticou a essência da natureza humana para melhorar a essência da natureza humana, falando como o europeu clássico. Ou seja, a cultura brasileira é miscigenada, ela absorve desde elementos africanos até da alta cultura europeia. E Machado de Assis é alta cultura e é um homem popular. Agora, quando vem uma escritorazinha travestida que na verdade é uma militante, fala de português, fala de questões identitárias, de inclusão, ela está excluindo. Está excluindo Machado de Assis, está excluindo a grande arte e está excluindo o povo da possibilidade de ascender não só socialmente, como intelectualmente. É essa a guerrilha do Lula. É uma guerrilha pelo rebaixamento da psique social do brasileiro. De Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira, preto, filho de lavadeira, vindo da favela, até a intelectualzinha Lula Potista que vai falar português para o povo rebaixar a língua. É isso. Agora, eu queria só diga. Desculpa, André. Só acrescentar algo aqui, que essa guerrilha cultural, ela não é... Agora, esse discurso do Lula aqui não nos assusta em nada. A gente precisa comentar isso, realmente, porque isso faz a gente passar vergonha novamente, internacionalmente, principalmente. Mais do que a COP30, a FLOP30. Esse discurso de guerrilha cultural, né? Esse rebaixamento que o Adriles bem colocou aqui, o Bernardi, esse rebaixamento da nossa cultura, esse isolamento, que aí sim ele vai isolar completamente a cultura somente para a esquerda, né? Pergunta se vai ser aprovado algum projeto de direita que conte a verdade desse país. Pergunta se tiver um filme de Bolsonaro em produção no Brasil, se a Lei Rouanet vai assinar autorização. Agradeça se não for preso. Exatamente. Pergunta se vai ter um filme histórico do próprio Machado de Assis, nos dias de hoje, que conte realmente a verdade da Academia de Letras. Pergunta para eles se eles vão aprovar isso. Não, porque isso já vem há mais de 20 anos que eles estão nessa caminhada, essa guerrilha já está montada lá atrás faz tempo, só que agora ele está fardando a guerrilha. Essa é a diferença. Neste momento, ele está armando e fardando e legalizando a ditadura no Brasil através da cultura que ele já tomou faz tempo.
Agora, eu fiquei na dúvida no seguinte, meus caros, quando ele fala de popularizar, acabar com o negócio certinho, né, da coisa encalacrada, eu fiquei na seguinte dúvida, e talvez vocês possam me ajudar a tirar. Será que pela primeira vez o PT vai investir nos artistas pequenininhos, aqueles que ninguém vê, como fez o governo anterior, né, dando chance para que artista pequeno recebesse algum tipo de incentivo? Ou será que o discurso do Lula é simplesmente para ameaçar os artistas e dizer, olha, eu posso acabar com toda essa farra de vocês, essa posezinha de vocês e distribuir dinheiro para outras pessoas se vocês não fizerem o que eu quero? E aí, o que vocês acham disso? Pode Veja falar, bem, meu André. povo. Eu falo, já que ninguém fala, eu falo. Veja bem, eu posso falar tem muita gente que me critica. Eu sou um liberal que usou a Lei Rouanet durante 2 anos. Eu levava poesia desde a PUC de Curitiba até o interior do Piauí. A Lei Rouanet, por exemplo, e tantas outras leis de fomento, não é que elas deixam de ser usadas, mas elas são mal utilizadas e elas são canalizadas, sobretudo, para uma arte ideológica hoje em dia. Né? Eu fiz isso 10 anos atrás. Mas, hoje em dia, a questão da arte foi ideologizada. Se havia a possibilidade de fomento a um pequeno artista, como você bem disse, a um artista que não tem visibilidade, por que deram a Lei Rouanet para mim? Porque, eventualmente, eu era um poeta, era um escritor, tudo bem, estava saindo do BBB, que é um programa não exatamente tão cultural assim. Mas, eventualmente, estava levando poesia clássica de Brecht, a Shakespeare, a Camões, a T.S. Eliot, a Fernando Pessoa, a Drummond, a Manuel Bandeira, para as pessoas que não tinham acesso à poesia. Hoje, a Lei Rouanet é feita, instrumentalizada, para dar dinheiro para filme que fala bem do lulopetismo, da ideologia de gênero, fala bem fala sobre questões de homofobia, de racismo estrutural, coloca o negro como se fosse sempre uma vítima social que cai na bandidagem. Quantos filmes vocês já viram sobre bandidos da favela que são, curiosamente, negros? Você tem 80% da população negra e mestiça, é cristã, eventualmente não recai no crime, ou seja, você produz hoje, em todo o governo lulopetista, uma arte que não é arte, é uma propaganda ideológica. E só aqueles artistas que são os beneméritos do governo usam dessa caixinha do governo. O Wagner Moura está rindo até aqui, o patrimônio dele dobrou. E ele fala, a lei de fomento mudou a minha vida. Sim, ficou rico, né? Ficou rico, porque o artista que não tem possibilidade de ser iluminado, o poeta, ou dramaturgo, ou diretor de ópera, que eventualmente não tem acesso a um público gigantesco, se ele não for da patota do lulopetismo, se ele não fizer um tipo de arte coadunada aos princípios ideológicos do lulopetismo, ele some. Não é à toa que a classe, entre aspas, pseudo-artística brasileira é toda lulopetista. Por quê? Porque ela é fomentada de dinheiro do Estado. O seu dinheiro de pagador de imposto vai para o bolso de quem menos precisa. Do Wagner Moura, é da Fernanda Montenegro, é da, sei lá, da Maria Bethânia. É gente que já tem as burras cheias de dinheiro e ganha mais dinheiro ainda com o advento do dinheiro do pagador de imposto, que é canalizado do Ministério da Cultura para o bolso de artistas que vão, no dia seguinte, saudar, louvar e enaltecer o lulopetismo. Aí, quando o Bolsonaro não deu dinheiro para essa gente esperneou e fez campanha sobre... Ou seja, não é nem só ideologia, é grana. É grana que fomenta a castração da arte, a fomentação da ideologia e o enriquecimento dos artistas que cedem exatamente a alma, a cauda, tudo para o lulopetismo. É exatamente isso, né? Não tem nada de mal a questão da Lei Rouanet. Eu mesmo também, 10 anos atrás, produzi um documentário que trouxe muita lucidez sobre o tropeirismo, e aí teve um cidadão lá no documentário que eu fiz junto com o Barrinhos, aquele que era o Araquém, o showman, diz assim, o que é o caipira? Caipira é o homem que come peixe de água doce. O caiçara é o homem que come peixe de água salgada. E o caipora é o homem que come peixe da floresta. Então, são caipira, caiçara e caipora, sabe? Então, são coisas que o documentário traz. Como é que funciona a Lei Rouanet? Não é que você pega dinheiro direto do cofre do governo. Você tem empresas que fazem, em vez de pagar o imposto de renda para o governo, destina essa verba para a tua obra. O que o governo fez, por exemplo, agora recentemente, né, com os Correios no show do Gilberto Gil? Meteu o dinheiro
dos Correios no show do Gilberto Gil, aquilo que deveria ser pago como imposto de renda, é uma renúncia fiscal. E isso acontece com Petrobras, com o Banco do Brasil, com grandes autarquias, né? E aí Só entra agora a artista da Curriola. A questão é essa. Só entra a patota. Só entra a patota escolhida. E quem é essa patota? São aqueles que têm um puta de um nome extremamente respeitado. Já são ricos. E que vão falar bem do governo, seja no que for. Então, eles se locupletam com isso. E aí você vai ver documentário que é Democracia em Vertigem, né? Falando mal dizendo que quando a gente usava verde e amarelo na Paulista, era ato antidemocrático, democracia em vertigem. Ou seja, quando você veste-se das roupas da pátria, isso é colocar a pátria em jogo, né? Em xeque. Meu Deus! E o que nós temos? Quando o Lula vem falar sobre guerrilha cultural, ele nada mais repete aquele mantra da esquerda que é revolução. Para a esquerda, a revolução é destruir todos os pilares que sustentam uma civilização para a reconstrução de algo, ou para a construção de uma utopia que nem eles sabem o que é, mas desde que eles ganhem dinheiro, desde que eles enriquecem. Eles querem construir uma sociedade que nunca aconteceu, tudo deu errado, da sociedade que eles querem construir, mas assim, no fundo, eles vão ficar muito, mas podre, maduros de ricos. É o caso do Maduro, é o caso da família Castro, sabe? É o caso do Lula, é o caso do Zé Dirceu, quer ver o caso da JBS? Eles não são tão contra os super ricos, aos mega ricos, a taxação dos super ricos. Tá aí, ó, JBS, eu acho que é outro nome de Lula.